Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 2 de julho de 2025, quarta-feira, para nós aqui aproximadamente 10h42 da noite. Rapidamente aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos apenas um evento importante no dia de hoje, pela manhã. Saiu para nós aí a variação de empregos privados referente ao mês de junho, resultado bem abaixo da projeção, pessoal, que eram de 99 mil oportunidades. Não foi o suficiente para trazer grandes ruídos para as três principais bolsas, apenas Dow Jones encerrando o pregão no 0 a 0, S&P teve aí uma leve alta de 0,47, Nasdaq uma alta aí de 0,94. Pessoal, no Bitcoin tivemos aí um dia bastante significativo, uma alta expressiva aí de aproximadamente 3,6%. Confesso que fiquei bastante surpreso pela movimentação ascendente do preço. Tentei buscar aí algumas informações que pudesse casar com a alta expressiva no dia de hoje e ao que parece, pessoal, tivemos aí um avanço diante de possibilidades de acordos, né, comerciais entre os Estados Unidos e outros países. Outras questões nos bastidores que vêm sendo discutido é a possibilidade, pessoal, da nomeação de um novo presidente do Fed, antecipando a saída de Jerome Powell, que seria para o ano que vem, em maio. Então, isso acabou trazendo aí também mais otimismo para os institucionais, porque sabemos que tanto Donald Trump como Jerome Powell vêm se escalando, né, dia após dia, ao que tange a possibilidade no corte da taxa de juros, tá, lá nos Estados Unidos. Outro fator, né, que pode ter sido aí um grande diferencial na alta de hoje é a potencial aprovação, pessoal, do projeto de lei das stablecoins lá nos Estados Unidos. Isso também poderia dar suporte ao Bitcoin. Alguns analistas, pessoal, enxergam com bastante euforia já para esse semestre, né? Novas altas no ativo, né? Inclusive renovando aí o topo histórico e ao que parece, a nossa bandeira de alta vem para se concretizar, inclusive antecipadamente, tá, pessoal? Houve uma mudança drástica na estrutura de preço e a gente vai analisar agora aqui com vocês. Então, pessoal, confirmando aqui no diário, tivemos uma alta aí de 2,93%, acho que eu mencionei 3,6%, peço perdão. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 109.019 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço já para o encerramento do dia de hoje, pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente estávamos aqui na proximidade do 105. Era imprescindível, né, aguardar aí algumas confirmações, estava meio nebuloso no momento da análise, nós não tínhamos aí tantas evidências ao nosso favor, porém era fundamental aguardar o fechamento do candlestick que abriu às 9 da noite, justamente, né, para que pudesse nos trazer aí uma maior clareza. Então foi mencionado, pessoal, a possibilidade, né, da formação de um martelo, o que poderia induzir uma movimentação em blocos por parte dos compradores, né, ascendente, buscando aqui naquela ocasião a média de 20 períodos, que, se eu não me engano, estava na proximidade dos 107 mil dólares. Por se tratar de uma média flutuante, acabou se autocorrigindo e de fato ficou bem próximo aí dos 107 mil. Naquela ocasião também, pessoal, eu sinceramente acreditava que haveria aqui uma eventual bateção de cabeça. É óbvio que poderiam trazer eventuais notícias externas e que pudessem influenciar aqui a movimentação do preço. Eu, de fato, não imaginava tão rapidamente, né, como foi a movimentação verticalizada, mas de fato acertamos aqui a região de reação
por parte dos compradores após o acionamento da condição do gatilho, que é de praxe aqui nas análises, né? A gente costuma mencionar isso bastante. Ao mesmo tempo, quando a gente analisa friamente, pessoal, a região da média, percebe-se que a formação veio diante do que nós sempre trazemos aqui na análise, pessoal, a questão da confirmação de rompimento. A gente sempre utiliza pelo menos dois candlesticks, né? Fechando acima, nesse caso aqui, né, pessoal, pela movimentação ascendente, e os dois prevalecendo o volume comprador e um, pelo menos, com características de força. Então, percebe-se que houve, né, pessoal, o rompimento do primeiro, um candlestick com padrão de força, e o segundo com prevalência também de volume comprador. Então, basicamente, é o arroz com feijão de sempre. Fomos buscar a banda superior do nosso canal aqui, tá, pessoal? A nossa resistência diagonal, fazendo alusão à sequência lógica de topos descendentes. Então, ao que parece, veio para confirmar esse rompimento, pessoal. Quando a gente analisa no diário, a gente teve o fechamento acima, pessoal, da marcação. Então, de fato, vem aí bastante boas possibilidades, tá? Digamos que acabou mudando bruscamente aqui a estrutura de preço. A gente, de fato, sem a confirmação da nossa condição aqui, pessoal, na região do 105, poderíamos buscar níveis inferiores de preço, mas, ao que parece, temos aí totais condições de buscarmos novamente a região do topo histórico, porém, com algumas ressalvas. Então, primeiro ponto, pessoal, positivo aqui para nós. Temos aí o fechamento do diário acima da banda superior do canal. No dia de hoje, temos um bom volume comprador, inclusive superando o volume de venda do dia anterior. Volume acaba induzindo tendência. Outro ponto, temos a formação de um candlestick com padrão de força. Então, acredito, né, em sua plenitude, que o Bitcoin poderá buscar níveis superiores de preço. É óbvio que temos alguns entraves que será explorado aqui juntamente com vocês, porque justamente são níveis importantes onde requer um certo cuidado, porque há bastante dinheiro posicionado, tá, pessoal? Então, o que eu prevejo, pessoal, que a gente pode analisar aqui de forma bem fria? A gente já percebe os compradores querendo manter o preço acima aqui, pessoal, desta antiga resistência, tá? Então, pode ser que tenhamos aí, até pela queda de volume pela madrugada, uma eventual briga na proximidade aqui da nossa marcação e, evidentemente, né, teremos aí uma tentativa de buscar níveis superiores, tá, pessoal? Então, a gente vai, com bastante otimismo, já utilizar aqui a marcação, né? Vamos caracterizar aí como um novo suporte. Evidentemente, a gente tem alguns receios, né, que são importantes passar aqui para vocês. Então, quando a gente vê, pessoal, no semanal também, a gente percebe aí a possibilidade, né, dos compradores atuarem de forma mais incisiva nesta semana. Inclusive, vem para formar aí, aparentemente, um martelo, né? Óbvio que ainda temos 3 dias para o fechamento deste candlestick, mas já denota aí, né, um certo sentimento por parte dos compradores. Isso é muito positivo. Vamos dar uma olhadinha no mensal. Mesma coisa. Então a gente percebe que temos, né, pessoal, uma estrutura de topos descendentes aqui desses 3 meses. Então é fundamental, né, que a gente consiga descaracterizar essa estrutura, né, inclusive rompendo aí o topo anterior referente ao mês de junho, tá, pessoal? Então, próximo aí da região dos 110 e 600.
tem potencial para isso. A gente vai analisando dia após dia. Hoje foi um dia bastante formidável. É óbvio que seria interessante, né, pessoal, quando a gente analisa no tempo gráfico de 4 horas, se tivéssemos, pessoal, os dois candlesticks com prevalência de volume comprador. Então, aparentemente, temos apenas um se mantendo acima e o atual, para o fechamento, temos aproximadamente 2 horas e 7 minutos, porém um volume bastante simbólico aqui comprador, tá, pessoal? Isso é um ponto que chama atenção, talvez até pela possibilidade aí de uma eventual briga, né, nessa região. E é óbvio que será necessário, né, o acompanhamento de todos vocês, reduzindo o tempo gráfico, analisando o volume, né, identificando a estrutura de preço, justamente para que, né, com essas confirmações a gente consiga buscar aí níveis superiores, quem sabe até mesmo acima da região dos 110 mil, que foi o nível onde identificamos uma grande acumulação de lotes. Então é importante o acompanhamento, tá? Já no fechamento do dia de hoje, para quem puder ficar pela madrugada, melhor ainda, mas recomendo, né, no dia de amanhã todos estarem plugados, porque, ao que parece, teremos um dia bastante importante também, pessoal. Mas temos aí boas condicionantes, pessoal, boas evidências. A gente percebe que o volume comprador começa a sobressair novamente. Temos aí, como eu mencionei anteriormente, a possibilidade da confirmação, pessoal, da bandeira de alta, inclusive com antecedência. Então, foi colocado essa possibilidade em análises anteriores, né? A gente, quando analisa de forma periférica, a gente vê esse cenário, a questão do movimento verticalizado, né? O pavio, topos e fundos descendentes, a flâmula e aí a renovação, né, da movimentação verticalizada, buscando inclusive aí, quem sabe, romper a região dos 112 mil dólares. Então, acho que os compradores estão com a faca e o queijo na mão. Gosto do cenário, né? Inclusive, acho que hoje foi um dia bastante importante, né? Justamente pela alteração da estrutura de preço. Aqui a gente de fato vai utilizar como suporte, tá, pessoal? Inclusive, pela questão do que foi apresentado aqui para nós, né, de volume comprador. E acho que basicamente é isso. Temos um cenário formidável, analistas apontando, né, pessoal, a busca por renovações de preço do Bitcoin agora para o segundo semestre. Então, tá tudo voltado aí, né, para grandes dias. A gente espera que, de fato, até o final do ano o Bitcoin consiga pelo menos se aproximar ali da região dos 130, 150 mil dólares. Acho que faz sentido. A gente percebe que temos escassez no ativo e a demanda, né, acaba sendo muito alta, né, pessoal? Porém, a gente, infelizmente ou felizmente, não temos, né, bitcoins para todo mundo. Então, os institucionais se posicionando com bastante interesse, as empresas também, grandes bancos, enfim. Acho que isso tudo são fatores importantes, né, para buscarmos a renovação aí da máxima histórica e quem sabe atingirmos, né, pelo menos aí a proximidade dos 130 aos 150 mil dólares até novembro, dezembro aí de 2025. Então acho que é isso, um overview aqui para vocês, né, do cenário aí das é, possibilidades. Vamos ver como é que os compradores vão reagir diante aqui, pessoal, da possibilidade de confirmação, né, do rompimento aqui do nosso canal. Lembrando que temos alguns níveis importantes a serem compartilhados aqui com vocês, que a gente vai olhar agora aqui no livro de ofertas. Então, pessoal, olha que interessante. Aqui na região dos 110, a gente está com uma barreira significativa
praticamente dobrou o número de lotes, pessoal. A gente tem quase 57 milhões de dólares posicionados na região dos 110 mil dólares. Então a gente percebe, inclusive, que na proximidade aqui dos 110 mil, os vendedores começaram a atuar. É uma forma de intimidação, tá? É muito dinheiro posicionado. Então, o cara que está comprando ali, pessoal, institucional, ele começa a olhar o livro e fala: Meu Deus, e aí, quem que vai comprar essa bagatela aqui para continuar a amplitude do preço aí, a busca por níveis superiores? Então, é bastante dinheiro. Eu não descarto a possibilidade de blefe, tá? Somente uma forma de intimidação, esses lotes posicionados. Já pegamos outros casos onde encontramos algo próximo, pessoal, de 60 milhões de dólares e simplesmente quando o preço se aproximou, os lotes foram removidos do livro, né? Pode existir institucionais que estão em posições de venda no ativo, basicamente especulando, e uma forma de tentar, né, frear aí a ascendência do preço é colocando dinheiro na mesa, justamente para intimidar o outro lado, né, fazendo aí a desistência de movimentação e, consequentemente, fazendo com que o preço recue. Então, não descarta essa possibilidade, por isso é fundamental a gente analisar o comportamento do preço, principalmente na proximidade aqui dos 110 mil dólares, justamente para confirmar se é verídico esses lotes, se de fato serão executados ou se em sua proximidade eles serão removidos, né? E abrindo caminho aí para buscarmos níveis superiores. Então acho que isso é um ponto importante, né, que você saiba, né, principalmente aí para amanhã, porque de fato, somente acompanhando em tempo real você consegue perceber isso. É óbvio que a gente vai analisar tudo isso, trazer isso para vocês já na próxima análise, mas né, gosto de frisar aqui, temos aí, né, bastante dinheiro na mesa e é óbvio, pessoal, que se for verídico, né, de fato, institucionais quiserem realizar este nível de preço, é muito dinheiro, a gente vai precisar de que os compradores tenham um certo protagonismo, né, aptidão por risco para eliminar essa barreira. Mais acima a gente percebe a acumulação de lotes, pessoal, na região do 111. Então é óbvio que confirmando aí, né, pessoal, a eliminação desses lotes no 110, né, considerando que seja um blefe, né, facilita a passagem do preço. Caso não seja um blefe, pessoal, confirmando, né, a aquisição desses lotes, a gente poderá buscar a região do 111, paga um pedágio aqui, uma eventual retração, com possibilidade de buscarmos novamente a região do topo histórico, proximidade do 112, onde a gente também encontra aí uma certa acumulação de lotes, quase 16,6 milhões de dólares. Então, acho que basicamente esse é o cenário, pessoal. Acho que o primeiro ponto para nós aqui, a gente vai colocar como uma referência pela questão da quantidade de lotes. Vamos colocar aqui uma eventual resistência no 111 também. E, por fim, nosso terceiro alvo aí é a região dos 112, tá? Então, acho que o primeiro passo aqui para nós é os compradores segurarem o preço acima aqui, né, pessoal? Ou pelo menos manter aqui na proximidade da nossa marcação, fazendo, né, ou caracterizando a confirmação do rompimento, por se tratar, né, de uma região bastante conflitada, pessoal. Basicamente é a banda superior do canal. A gente teve apenas no diário o fechamento acima. Talvez seria interessante, né, 2 dias fechando acima para consolidar de fato essa confirmação. Se tivéssemos, né, como eu mencionei anteriormente, pelo menos 2 candlesticks acima com prevalência de volume comprador, talvez iria fortificar a tese. Então,
muito cuidado nessa questão da confirmação, pontos importantes que mudam, né, toda a trajetória do preço, a estrutura, né, a gente muitas vezes acaba utilizando aí, né, dois candlesticks no diário, então, evidentemente, temos que ter cautela, né, mas, né, o cenário está bastante favorável, principalmente o que foi apresentado de volume comprador no dia de hoje. Então eu tenho uma boa convicção de que sim, os compradores eles vão tentar segurar aqui. E é óbvio, pessoal, aí não tem o que fazer. Você precisa acompanhar de forma isolada o que será apresentado aqui de evidências ao que tange volume, formação de candlestick, estrutura de preço, né? Se você vai ter uma ascendência, né? Enfim, se você vai ter volume comprador prevalecendo, tudo isso é importante. A gente também percebe que a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas terá uma autocorreção nas próximas horas, então o que fortalece aí a proximidade da média já aqui na região, né, do nosso novo suporte, né, pessoal? A gente está de fato tentando ser otimista, mas com os pés no chão, né, fazendo aí um pouquinho de cada vez, porque o nosso intuito aqui no canal é trazer para você total transparência, né, apenas a verdade. Nosso intuito aqui é educacional, então não faz sentido a gente simplesmente passar algo para vocês para tirar vantagem ou justamente, né, para fazer aí qualquer, né, porcaria, enfim, a gente tenta trazer um conteúdo de qualidade, mas né, é importante que você também acompanhe aí alguns fatores que são decisivos, né, basicamente fazendo alusão ao que a gente tenta trazer aqui nas análises. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, né? Basicamente fizemos uma leitura no fluxo aqui pelo lado dos vendedores, identificamos os níveis mais importantes, né? Temos aí essas ressalvas, né? Ou alvos, evidentemente, até a busca pelo topo histórico. Lembrando que temos um dever de casa importantíssimo aqui, né? Que é manter o preço acima e que os compradores, né, mostrem, né, aptidão pelo risco, né? Que o volume, né, prevaleça, que tenhamos aí uma estrutura ascendente, porque será importante para confirmarmos, né, de fato o rompimento, né, de uma região tão importante, né, e que justamente, né, é um ponto de decisão, né, para que possamos, né, galgar aí, pessoal, para a continuidade, né, da renovação do preço do Bitcoin. Beleza? Vamos dar uma olhada rapidamente aqui pelo lado dos compradores. Olha, a gente tem um livro aí, pessoal, totalmente pulverizado e é um péssimo sinal. Talvez aqui, ó, na região dos 105, a gente vai ter 9 milhões, 9,3 milhões de dólares posicionados e somente mais abaixo, creio que na região dos 100 mil, virada de centena, o que é bastante comum. Acho que para esse momento não é tão importante, mas basicamente é isso. Então, fizemos algumas alterações aqui, pessoal, ao que tange um novo suporte, a possibilidade de um novo suporte também, evidentemente, né? Lembrando que temos um dever de casa, que é o acompanhamento dessa região e para quem sabe aí, pessoal, confirmando já no dia de amanhã, tenhamos 2 dias com fechamento em cima para continuarmos aí a nossa busca pela região dos 112. Beleza, acho que é isso então. Hoje foi uma análise um pouco mais completa, acabei passando as possibilidades aí de cenário e vamos acompanhar todos juntos, ver como é que a movimentação do Bitcoin vai se desencadear. A gente retorna amanhã, pessoal, para analisar tudo o que aconteceu e darmos, né, continuidade aos trabalhos, que é o nosso objetivo, a antecipação da movimentação do preço, aplicando, né, de forma pura a essência do price action.
Fechado? Então é isso. Eu agradeço sua presença aqui no canal, seja no YouTube, no LinkedIn, no X, no Quai, no TikTok. Se você puder comentar, compartilhar, curtir, é importante, gera engajamento para os canais, acaba chegando esse conteúdo para mais pessoas. Eu agradeço imensamente, desejo para você uma boa noite, um grande abraço e a gente retorna amanhã.